Iniciando a gravação aí da nossa aula. Compartilhar minha tela. Eu só estou com uma dúvida aqui. Da onde que a gente parou na aula passada? A gente chegou a ver esse componente aqui. Esse daqui. Que eu usei o text input com vocês. Opa. Se eu não me engano, vemos sim, professor. Então, tá. Então eu passei aquela entrada de dados para vocês, para fazer, da idade, do informar idade. Nós paramos aqui, né? Isso daqui, que era para mandar hoje, criar uma informalidade 2, não foi isso? Confirma para mim. Que era para mandar, você diz? Era para me entregar hoje. Não pediu isso não tem nem no Moodle. Acho que não. Não, porque eu não cheguei a pedir isso aqui? Não tá no Moodle não. Então tá. Então, ou eu esqueci ou não foi porque eu não deu tempo. Tá? Então a ideia, a gente vai implementar isso aqui hoje. Tá? A ideia é a seguinte, a gente mudar esse calcular, informar a idade aqui, né? Deixa eu passar para o tema branco que fica melhor na gravação. Eu não gosto não, mas paciência. Na hora de ver o vídeo depois, fica melhor. Então, a ideia é esse informalidade, ao invés da gente colocar a idade como um valor constante, é o usuário informar, solicitar, informar, né, o aplicativo informar e ele calcular. A gente não está muito preocupado ainda com o que está sendo implementado, né, com o JavaScript que está sendo implementado, com a programação, com a lógica aqui. A gente vai fazer uma coisa muito básica, a gente está mais com o comportamento dos componentes do que propriamente com a implementação. Então, por isso que a gente tem feito troços coisas assim tão simples. E a gente vai continuar fazendo ainda por um tempo. Tá? Porque a gente quer mais focar na questão do comportamento aí, dos componentes funcionais. Isso a gente já vem conversando também. Então, eu vou... deixa eu colocar para cá. Eu vou comentar isso aqui. E vou criar aqui, a ideia era essa, informalidade, que eu vou chamar, eu pedi para chamar de alguma coisa aqui, isso é 10 mesmo. Vou botar para iniciar. Não isso. O informalidade é a versão 2. Ele é próximo, só que ele vai ter um text input, né? Que é o usuário. Então vai ser o C10. O C10 com essa obra de arte aí que foi o mar idade v02.js. Tá? Esse C02 aqui, C01, na verdade, vocês não precisam utilizar isso nunca, né? Então, nosso componentezinho funcional, para facilitar, é um scriptzinho de criação. Eu posso ter vários, tá? Não preciso ter um só, não. E aí nós vamos implementar o calcular idade, mais incluindo o text input. Então, eu vou informar idade, eu vou copiar ele aqui mesmo. Vou copiar. Tá? A ideia é essa. A única coisa que eu não vou fazer é isso aqui. Isso aqui não vai rolar. Por que não vai rolar? Porque a gente vai solicitar que o usuário digite. Então eu vou colocar, no nosso caso aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, digite a idade, né, a idade, só a idade, 2 pontos. Vou abrir a caixinha de texto aqui, o text input,
E depois que eu pressionar o botão, ele vai me retornar os valores, um texto que a gente colocou lá em calcular idade. Cadê a calcular idade? O texto que a gente colocou em calcular idade e o número de dias que foi calculado aqui. Tá? Aquela explicação da função. Chegou um colega aí, está pedindo entrar. Aquela explicação da função, que ela é passada via parâmetro, né? A gente passa a referência da função que vai atualizar o estado do nosso hook aqui, o estado da nossa variável, e consequentemente isso vai influenciar lá na nossa interface. E aí eu vou colocar eu vou pegar isso aqui e vou copiar direto para cá, para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, porque a gente não vai mexer muita coisa não. Então, text input, naturalmente, eu tenho que importar esse text input aqui, do React Native. Tá? O estilo vai ser o mesmo estilo que a gente estava usando no outro. Deixa eu ver como é que está o estilo lá. Então, esse estilo aqui, ó, que a gente colocou para a entrada de dados do text input, que a gente usou naquele outro exercício. Tá? O valor que ele vai atualizar não é o nome, né? Eu quero atualizar o dias. Então, eu quero atualizar, na verdade, a idade. Então, eu vou criar mais um hook aqui, chamado, aqui tem const, idade, set, idade, vai ser use state. Tá? Então, ele vai pegar a idade e vai atualizar a idade. Tá? E aí vamos dar uma executada nele. Se a gente não esqueceu de nada, que eu vou salvar tudo. Já chamamos lá no app main? Não chamamos no app main. Então a gente tem que importar o C10 informalidade. E eu tenho que chamar esse cara aqui, C10 informalidade /2. Para a gente chamar ele aqui no nosso... Tá? Foi. Deixa eu ver se ele deu um erro aqui. Text input não sei o que. Está renderizando de novo. Já devia estar com erro. Subiu um erro. Vamos ver o que houve. Text input. Idade, set state, idade. Ah, tá aqui. Idade. Subiu o erro de novo. Por que está dando tanto erro? Nome. Isso que dá, copiar e colar e não alterar os valores. Beleza, tá aqui, ó. Idade. Vou colocar que minha idade é 10. Gente. Sete. O que eu fiz de errado aqui? 7. Idade, né? O que eu fiz de errado? Digitei a função, o nome da função errado. Então, 10. E ele retornou 10 multiplicado por 365 dias, vai dar 3.650 dias. Então, a minha idade em dias é 3.650. Na verdade, minha idade é 52 anos. Então, eu tenho quase 19 mil dias de vida aí. Tá? Bom, outra coisa que a gente pode fazer aqui, que a gente não tinha feito lá, uma vez que a gente vai digitar a idade, e a idade ela é numérica, eu posso, ao invés de subir
um teclado alfa, eu posso subir direto no teclado numérico, né? Então eu posso colocar aqui, ó, Keybird Type e colocar Numeric, tá? Olha o que vai acontecer na hora que eu digitar aqui. Na hora que eu clicar, ele sobe o teclado numérico para mim. Isso facilita a vida do usuário para entender que isso aqui é um teclado numérico e ele não tem como digitar caracteres aqui. A idade 12, beleza, deu isso. A idade, deixa eu limpar aqui, a idade 10, né, que a gente é mais fácil de ver. Ok. 360. A idade 20 vai dar 3.650 vezes 2, 7.300, enfim. E aí resolveu o nosso problema de não ter essa constante e ter que mexer. Eu posso fazer com que o usuário digite a idade que ele está querendo, né? Keybird, eu subo no teclado numérico, uma vez que o valor que eu estou querendo digitar aqui é um valor numérico, não é um valor alfa, nem alfanumérico, é só numérico. Eu não preciso dar o set aqui, eu estou dando um set aqui, ó, na idade, no change, né? Isso aqui funciona como diagrama de estado, né? O estado atual, esse estado atual, ele precisa de um evento para fazer essa alteração do estado. Que evento é esse? Esse evento é o evento onChange. Então, quando o evento onChange acontecer, eu pego o estado desse hook, dessa variável, e altero com esse novo estado. Para isso acontecer, o evento que aconteceu foi o evento onChange. Por isso que ele altera. Tá? Não coloquei aqui porque ele está aqui já. Pessoal, beleza? Muito pouca mudança, né? Novidade que a gente não tinha comentado era só essa propriedade aqui. Tem várias outras, né? Mas text input, mas essa propriedade eu posso colocar aqui para digitar, se fosse um teclado alfa, por exemplo, digitar tudo em maiúsculo, né? Digitar a primeira letra sempre da palavra, se tiver mais uma palavra, colocar em maiúsculo. A gente vai fazer isso mais para frente, eu não vou ficar mostrando isso agora não. Eu queria só mostrar esse keyboard type aqui, porque isso facilita a vida do usuário. Ele já entende que isso aqui é um valor numérico para ser lançado. Ele não precisa alterar o tipo de teclado dele para poder fazer o lançamento. Show? O resto é igual. Show. O resto não mudou. Tá? Então aí a gente encerra esse tópico aqui e vamos passar para o próximo tópico, que é... Hoje a gente vai ver dois conceitos. Na verdade, a gente vai ver a renderização condicional, mas eu vou passar um outro conceito no meio do caminho, porque a gente vai usar esse conceito no exemplo de renderização condicional que a gente vai fazer depois. Bom, o que a gente vai ver hoje, né? Algumas formas para fazer renderização condicional de componentes. Algumas formas, né? Não vou dizer que é a forma, a melhor forma, algumas formas, algumas do jeito que eu acho, que eu gosto, né? A gente tem que ter, desenvolvimento de sistema, a gente tem que ter sempre isso em mente. Às vezes a gente está num caminho que está certo, mas o outro cara gosta de fazer de outro jeito. O fato dele não gostar do jeito que o primeiro fez não significa que esteja errado. Eu vou mostrar de um jeito que eu gosto de fazer. Tem outras formas também. Então vamos criar esse arquivo, né? O componente C11 na pasta Components. Tá aqui. Então vamos criar um C11 aqui.
Por que esse C11 está com entrada de dados? Não sei. Depois eu vou ver aqui. Eu andei mexendo nisso aqui. Eu vou chamar de C underline aqui. Depois eu altero ele. Eu quero ver o que é. Essa entrada de dados não é o C11. C11. Eu vou chamar esse componente de par ímpar. Como eu acabei de dizer, ele é um componente assim. O que ele vai acontecer? Você vai passar um valor para esse componente via props, via comunicação direta, que é via props, e se esse componente for par, ele vai mostrar o resultado é par. Se esse componente não for par, ele vai mostrar o resultado é ímpar. Então, como é que a gente verifica se o número é par ou não? A gente faz um mod 2, isso a gente já está careca de saber. É estritamente zero? Sim, então é par. Se não for zero, é ímpar. Basicamente, essa é a versão 1 do nosso componente. Então, eu vou chamar aqui até do versão 1, que eu vou deixar as duas versões. 0, 1. Não comp func, chamei o cara. Tá? Então, vamos lá. Vamos brincar com ele. Então, if o props, ponto, do número que eu estou passando, %2, for estritamente zero, então eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar aqui dizendo, vou até envolver uma view, eu botei view, botei view, tá? Vou envolver com a view, vou ter que chamar a view aqui, porque eu não gosto de colocar duas linhas, e eles chamam do React Windows, tá? Uma view, cadê o text, chega para lá, tá? Vou fazer 2 dele, então vou duplicar. O resultado é, e aqui embaixo eu vou colocar par. Coloquei na mesma linha e vou manter na mesma linha aqui. Resultado é par. Beleza. Nenhuma novidade aí pra gente. A gente já fez isso aí algumas vezes. E se ele não é par, else. Ele é ímpar. Basicamente, ímpar. Tá? Então, vou mandar o valor desse componente via props, que a gente também já fez. Então, se o número que foi enviado for estritamente zero, ele vai colocar essa mensagem na tela. Se não for, ele vai colocar esta mensagem na tela. Vou chamar o meu componente, e aí eu vou comentar aqui, vou C11 par e vou passar um num. Então, vou passar o número, sei lá, 6 para o meu componente. Uma vez que eu estou testando, deixa eu fechar esse que a gente não vai usar. Então, estou mandando para cá, e via propriedade, a gente está fazendo um teste aqui, via um if. Beleza. Então, vou dar uma salvada em tudo, e vou abrir vou chamar o cara aqui, ele está renderizando. Como eu mandei o 6, o resultado é par, porque 6%2 é 0. Beleza. Se eu criar um outro componente aqui, eu vou criar, só que eu vou colocar 5. Tá? Então ele vai mandar uma mensagem que é par e a mensagem de baixo que é ímpar. Tá? Ótimo, dá para fazer dessa forma, funciona, só que não é uma forma que me agrada muito. De uma forma geral, ele não me agrada muito. Por que não me agrada? Porque a gente está fazendo esse código todo aqui simplesmente
por conta desse texto aqui e desse texto. O resto é tudo igual. Tá? Então vamos criar o cara versão 2 dele. Novo arquivo, C11 par ímpar, só que a versão 02.js. Tá? Vou até copiar aqui. Vou copiar para não ter que ficar digitando 100%, tudo de novo. Eu vou alterar no 2. O 1 vai continuar assim, vou fechar para não fazer besteira aqui. E vou dar uma melhorada nesse código. Qual a melhorada que eu vou dar nesse código? Deixa eu fechar de cá, menos uma coisa na memória. Tá? Tá? Vou dar uma melhorada. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar um pouco. E eu só vou colocar o operador ternário, que é um operador condicional, na hora de eu mandar essa mensagem. Tá? Só isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos matar isso aqui, não tem mais isso aqui. Eu vou tirar isso aqui também, porque uma vez que eu não tenho de cima, esse aqui também é desnecessário. Vou tirar o próximo colchetes. E vou brincar aqui, ó, dentro do componente. Vou chegar para cá um pouquinho. Tá? Chegar para lá e chegar isso para cá para ficar identado mais arrumadinho. E vou fazer isso, manter a view, manter o texto aqui e colocar o teste condicional aqui. Então, nesse ponto, eu abro uma área para digitar um código em JavaScript. Não é exatamente JavaScript, é JSX, mas %2, se props.num for %2 for estritamente o 0, então, o que eu faço? Então, significa que esse número aqui é par. Se não, vai significar que esse número aqui é um número ímpar. E o resto é igual. Tá? Tem gente que gosta de fazer aqui, porque isso aqui é um teste, né? É como se fosse uma pergunta. Aí gosta de fazer assim, ó. Mas é uma questão de sintaxe. Eu acho mais organizadinho, mais bonitinho assim. Não gosto muito assim, não. Mas os dois é só uma questão de arrumação. Então, beleza. Então, eu saí daquele código, desse if grande aqui, e usei um operador ternário, que vocês também estão habituados a usar aí em Java, em C, enfim, em outras linguagens tem, o próprio JavaScript tem, tá? Então, você faz o teste. Se esse cara aqui for verdadeiro, você executa isso aqui. Isso aqui for falso e você não quiser mostrar nada, basta botar um falso aqui. E aí você coíbe a apresentação do componente nesse caso. Como a gente não vai fazer isso agora, então a gente vai deixar assim. E na hora de chamar, eu também tenho que chamar esse cidadão, né? Então eu vou comentarei isso, e vou importar o versão 2. Então, C11, o 2, que eu vou passar passar os mesmos valores, que isso aí não vai fazer grande diferença, /0, e vamos passar só ele, só para a gente testar. O versão 2, deixa eu fechar, a versão 2 está aqui, tá? Deixa eu chamar o cara aqui, e eu chamei primeiro, né? Então, salvar tudo, ele está renderizando, e é par. Por que é par? Porque a gente colocou o 6, né? Deixa eu colocar aqui, só para ficar diferente do outro, deixa eu colocar aqui 5,
o outro tinha mensagem, o primeiro é par, o segundo é ímpar, esse daqui, o primeiro vai ser ímpar e o segundo será par. Tá? Até aí também, sem grandes novidades, mas o código já ficou um pouco mais arrumado. Eu, particularmente, eu não gosto de ficar programando muito em JavaScript aqui dentro da parte de componentização. Na verdade, eu nem programo muito. A parte de componentização é um arquivo e a parte da lógica do código é em outro arquivo. Eu até troco, mas a gente não vai discutir muito a questão de arquitetura, não. Mas é assim que eu faço. Como os nossos componentes estão muito pequenos ainda, a gente está fazendo tudo num componente só. Mas eu normalmente crio até 2 componentes, um de container e o outro para implementação. Mas a gente não vai fazer isso, pelo menos por enquanto. Tá? Bom, vamos lá, né? Deixa eu ver o que nós temos aqui. O par ímpar. Então, show. Vamos continuar. E aí nós vamos abrir um parênteses aqui na questão da renderização condicional e vamos falar um pouquinho de props.children, que a gente vai usar no próximo componente. A gente vai usar neste componente e vamos usar no próximo componente que a gente for fazer também. Qual a ideia aqui? A ideia é a gente criar uma relação familiar. Então vai ter uma família, que vai ser um componente pai, e os membros da família, que serão componentes filho daquela família. Então, família Silva, por exemplo, tem os componentes quem? Ana Silvia, Maria Silvia. Família Santos, tem José Santos, Márcio Santos, Nádia Santos. E a gente vai apresentar os nomes dessa relação familiar. Então, a primeira coisa é a gente criar a nossa pasta. E aí eu vou criar uma pasta aqui dentro, que é seu 12, que eu vou chamar de relação família. Ponto nada, que é uma pasta. Na relação... Opa, digitei errado aqui. Relação família, tá certo. Na relação família, a gente vai ter 2 arquivos. Um, C12, o família.js, e os membros da família, que é o C12, underline, membro.js. Tá? Então, a gente criou uma pasta, e dentro dessa pasta, a gente criou 2 arquivos nela. Bom, vamos implementar primeiro uma, depois a gente implementa outra. Comp fonte. Beleza. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter esse arquivo aqui, ó. Então, nesse arquivo família.js, C12 família.js, a gente vai ter um import somente dos membros da família e do React, que a gente tem que ter o React. O membro da família e a chamada dos componentes de cada um dos membros. Coisa que a gente já fez também em outros exemplos. A gente não... Então, isso aqui não preciso. Tá? Isso aqui não preciso. Vou criar um fragmento aqui vazio mesmo, não há problema. E aqui eu vou chamar o C12. É C12? É. Membro. C12 membro. Deixa eu importar ele aqui, porque ele não está importando. C12 membro. Por que ele não está importando? Está fazendo um import automático? Por quê? Export. Está reclamando do export aqui. Não. React. Está maiúsculo. C12. Ponto membro. Vou botar na mão. Ponto barra membro. Está lá ele. C12 membro.
e vou colocar o nome. Vai ser Ana, sobrenome Silva. Tá? Tudo que a gente já tem feito. Nada de... Então, vou duplicar aqui. Colocar Maria Silva. Então, essa família Silva tem esses dois membros. Tá? Nessa família Silva aqui, tem Maria e Ana. Vou até colocar Maria primeiro, só para seguir exatamente lá o exemplo. E vou chamar esse cara da família. Vou esconder um pouquinho esse cara aqui o tempo, vou deixar só os dois. E vou chamar a família aqui. Então, isso aqui, aquilo que a gente já tem feito. Jogando para cá, joguei para cá e vou importar o C12 família, tá? Que eu vou chamar a família aqui para renderizar lá para a gente. Então C12 família barra no. Até aí a gente não fez muita coisa diferente não. A gente já fez isso usando o pipocou erro. O que faltou? Erro, elemento. Foi alguma digitação errada. Eu não implementei o membro. Eu só implementei o família. Tá? Então vamos lá, tem que implementar o membro, né? Se fizer certo, dá certo. Então, tem que implementar o membro. O membro também é tranquilo. Então, import React, o text e a view. O estilo que a gente vai usar. Vamos jogar isso aqui para dentro de uma view e vou empacotar ele, envelopar ele numa view. Como a gente tem feito. Vamos jogar esse cara para cima. E vou botar aqui, ó, nome, dá um espacinho, sobrenome. Deixa eu ver se foi assim que eu fiz. Props, né? Faltou só o props. Props, que ele está vindo como propriedade. Props, ponto. Beleza, o resto está tudo igual. O estilo está aqui. Aliás, o estilo tem que subir um nível, né? Porque eu estou dentro da pasta relação família. O estilo está dentro de components. Beleza. Tá? Então agora vamos salvar. Provavelmente, se não tiver nenhuma besteira mais, se não tiver nenhuma vascainada aqui. Beleza, tá lá. Maria Silva e Ana Silva. Show de bola. Até aí, tranquilo. Né? Isso aí a gente já fez algumas vezes, inclusive. Bom, aí agora o problema, né, é o seguinte, e se eu quiser tornar essa família mais flexível, ou seja, eu tenho que compor a família com grupos familiares, exatamente de grupos familiares, tá? Como é que a gente faz? Então, a gente torna a família mais flexível. Esse é um problema, separando os membros de cada família, por exemplo. Então, eu quero a família Silva num grupo familiar, na hora de apresentar o resultado. E eu quero a família Santos no outro grupo familiar. O que a gente usa? A gente vai usar o props.children. Isso a gente não tinha usado até então. Tá? Aonde que a gente vai usar o props.children? Aqui, ó. Família não vai ser desse jeito que a gente fez. Então, a família aqui, ó, nós passamos os elementos da família, os membros da família, no componente família. Tá? Aqui, a gente não vai fazer assim, a gente vai fazer desse jeito aqui, ó. Então, eu vou chamar um text aqui, o estilo, tá? Vou tirar isso aqui, ó, vou tirar isso aqui, tirei isso aqui,
Vou chamar o text aqui, porque eu vou usar o text, import. O text a gente vai usar from React Native e vou usar o estilo. Import estilo from, eu tenho que subir um nível barra estilo que ele está aqui embaixo. Eu estou dentro da pasta família. Beleza. Então aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou usar o text. Esse text, vamos botar aquele estilo que a gente está mais do que careca de usar, que vai ser o estilo ponto font big. Eu botei big ou botei médio? Botei médio aqui. Médio. Tá? Que sem problema. E eu vou colocar essa mensagem aqui como se fosse um membro para cada grupo da família. Então, membro, eu botei o quê? Membros da família. E embaixo desses membros, eu vou apresentar os membros. Como é que eu vou mandar esses membros? Via propriedade. Props, children. Eu não vou fazer aquilo que a gente estava fazendo, que era colocar esses caras aqui, dentro de família. Tá? Não vou colocar. Eu vou mandar para aqui, eu não mudo nada, absolutamente nada. Na família, eu só fiz esses importes aqui, porque eu precisava fazer isso aqui, né? Eu precisava colocar o text, na verdade eu não precisava, né? Mas eu podia botar direto, mas só para ficar um layoutzinho um pouco mais agradável. Isso daqui que estava antes, que a gente tinha feito, eu vou tirar. Consequentemente, esse sujeito aqui, essa importação, também não é mais aqui. A minha família agora, ela fica desse jeito. O meu componente família fica desse jeito. Aí é onde que eu vou passar os componentes para dentro do membro lá, para o membro apresentar. Porque quem está apresentando aqui é o membro. Eu vou passar aqui, ó. Só que eu vou passar de uma outra forma, que a gente não estava habituado a passar. Eu vou passar desse jeito, ó. Vou criar um componente dentro do outro, abertura e fechamento de tag, não usando a barra de fechamento, mas a tag de fechamento. E aqui dentro eu vou colocar o C12, membro, nome, Ana, sobrenome, Silva. Beleza, fechei esse componente. De novo, C12, membro, nome, Maria, sobrenome, Silva. Novamente, fechei esse componente. Tá lá. Tá faltando aqui, que eu coloquei, na verdade, aqui, errado. Tá? Então, é a primeira vez que a gente passa um componente dentro de outro componente. Naturalmente, esse componente aqui, ó, ele vai ter que ser importado no AppMain. Ele não é mais importado porque ele não é chamado dentro de família, ele é chamado aqui dentro. Se a gente mandar executar isso aqui, ó, a única coisa que eu naturalmente coloquei diferente aqui foi a ordem. Só para que estava Maria e Ana, só para dizer que foi renderizado. Então vou salvar tudo e ele vai renderizar o contrário. E vai colocar mais uma coisa, que é o título que a gente colocou, o label, membros da família. Tá? Esse membros da família é esse cara aqui. Tá? O children, que eu estou mandando para os membros aqui, para apresentar via props dos membros, eu estou mandando com esse subcomponente aqui dentro do componente família. É um componente dentro do outro. Agora, se eu quiser pegar isso aqui e criar um outro grupo familiar, então vou criar um outro grupo familiar, que vai ser José
Santos, sei lá, vai ser Márcio Santos, vamos colocar até mais um aqui, ó. Nádia Santos. Tá? Esse outro grupo familiar, ele vai sair aqui, ó, dessa forma agora. Tá? Então, os membros da família Silva são esses daqui. Os membros da família Santos são esses daqui. Tá? E com isso a gente usa simplesmente essa subcomponentização, é um componente dentro do outro, que a gente chama o filho dele, mas quem está renderizando de fato o nome dessas familiares, o nome das pessoas, é o membro que eu passo via props.children para dentro de membro. E aí ele apresenta os nomes que a gente está querendo. Tá? Então a relação aqui é essa. Eu boto um componente dentro do outro. A gente tem feito esse componente dentro do outro? Temos. Na verdade a gente já usou. Não com componentes que nós criamos. Né? A gente está usando um componente dentro do outro. A gente tem um componente que é a view, e dentro da view a gente tem um monte de componente. Ó. Tem aqui um text, aqui não tem muito, mas aqui tem. Ó. Aqui tem uma view e tem um text aqui. No que a gente acabou de fazer, ó, a gente tem uma view, tem um text, tem uma interpolação aqui para JavaScript e tem dois texts aqui dentro de um outro componente. Só que nesse exemplo aqui, são dois componentes que nós implementamos. Então a gente passa um componente dentro do outro, dessa forma. Ok? Vou fazer até um teste aqui que eu não tinha feito. Me lembrou agora. Então, ao invés de passar sim, família, será que ele vai... Aqui eu vou botar, sei lá, João. Em homenagem à goleada de ontem. João Palmeiras. Tem um amigo meu que ele é palmeirense e o sobrenome dele é Palmeiras. E o nome dele é Fabiano. Vou botar o nome dele aqui. Fabiano Palmeiras. João, não sei quem é, eu inventei. Tá? Eu acho que ele vai dar erro. Ele não funciona assim. Já subiu o erro. Aí ele tem que botar o fechamento da tag mesmo. Tem que ser assim. Aí é assim. Agora ele sobe os três. Tá? Então, o membro da família Silva, os membros da família... Pode melhorar isso aqui, naturalmente, né? Isso aqui ainda está muito feio, né? Pode mudar de estilo, enfim. Isso aqui está muito feio ainda. Mas a gente já consegue apresentar uma informação, a informação dos grupos familiares de forma independente. Tá? Os três grupos familiares aqui de forma independente. Esse daqui não tem no exemplo, eu não vou fazer aqui também não, eu quero deixar o código igual do exemplo. Do slide, né? Então, basicamente o que a gente faz é isso, né? No seja família, retirar o import do componente membro, que a gente não precisa mais, e incluir o props.children. Dentro de membro, nada mudou. Nada mudou. Fica exatamente a mesma coisa. E lá no appmain, a gente coloca, né, na chamada os valores passando um componente dentro do outro. E, naturalmente, se eu estou falando do componente aqui dentro, eu tenho que ter um import dele também aqui dentro do appmain. Beleza? Ficou claro essa questão do children? Ele dá uma flexibilidade, ele é muito bom, ele é muito legal. Facilita muito o nosso código. Ficou claro, pessoal? Bom, o silêncio.
E aí está o resultado, né? A gente pode brincar com isso aí em termos de formatação. Só beber uma água. A gente pode tirar essa formatação daqui, ó. Peraí. Aqui. A gente pode tirar essa formatação daqui, o estilo daqui, e colocar o estilo aqui dentro. Enfim, a gente pode brincar com isso aqui. Isso aqui não é uma camisa de força, não. A gente vai fazer isso aqui para facilitar a nossa vida, porque na verdade até agora a gente não falou de estilo propriamente dito, né? Bom, então falamos do props.children e agora a gente vai voltar para a questão da renderização condicional. Só que eu falei, tem coisas que eu gosto de fazer de um jeito, tem outros que eu gosto de fazer de outro. Eu vou dar vou apresentar uma forma de renderização condicional via um componente C que a gente vai criar. A gente vai criar esse componente C13, é um if. Esse componente aqui, ó, vai ser um componente if do comando if mesmo. Que a gente está na if isso faz aquilo, se não faz aquilo outro. É if mesmo. Tá? Então vamos lá criar nosso componente C13. Aqui. Um novo arquivo. C13. Eu chamei de C porque eu estou usando tudo em português. Né? Novamente, eu gosto de colocar o nome dos meus componentes em inglês. Primeira letra em maiúsculo, aquela coisa toda, as pastas aqui, tudo em minúsculo, sem esse C01, 02, 03, 013. Né? E esse componente C, ele não terá código JSX. Consequentemente, ele não precisa importar o React. E também não terá nada do React Native. Então, também não vai ser preciso importar text, view, nada do React Native. Pois não usaremos nada dessas duas bibliotecas. Ainda na pasta Components, a gente vai criar um outro arquivo chamado usuário.js. Então a gente tem o 13.js e vamos criar um outro arquivo aqui, que é o C14, que vamos chamar usuário.js. Tá? Então aqui a gente vai criar um C e aqui a gente vai utilizar esse componente C. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Bom, dentro de C13 underline C, a gente vai criar essa lógicazinha aqui, ó. Simples. Então, export, ele só tem ele, então export default, props. Qual é a lógica? If props, o if props.test. O teste vai ser alguma coisa lógica que a gente vai mandar. Se for verdadeiro, ele vai retornar ao props.children. Foi por isso que eu quis falar de props.children. Então ele vai retornar para a gente o props.children. Se o teste for falso, else. Parei. Faltou return aqui. Return. E aqui vai ser um return. Se o teste for falso, não quer renderizar nada. Então, a lógica aqui ele vai receber um teste. Se esse teste for verdadeiro, ele retorna o props.children. Se não, ele retorna um falso. Ponto final. Aqui não tem mais nada para a gente fazer. Vamos lá para o usuário agora. O usuário também vai ser um componente assim bem tranquilaço, né? Então a gente vai ter aquele esquema, aquele corpo padrão que a gente tem, tá? Comp func, tá? Vou importar o estilo, o text, tá tudo aqui, ó.
Eu tô na mesma parte do estilo, então é um pontinho só. Vou botar um fragmento aqui vazio mesmo, que a gente não vai fazer muita coisa com ele. E aqui a gente vai mostrar duas coisas, que são uma mensagem de usuário logado. Só isso. Só para dizer quem é o usuário que está logado. Usuário logado. E embaixo eu vou mostrar quem é o usuário que está logado. Tá? Eu estou recebendo o usuário logado. O usuário. Opa, faltou aqui fazer a interpolação. Vou dar um tracinho aqui e vou mandar o props.email. Basicamente isso. Então, o usuário é ponto usuário e usuário ponto e-mail. Só que aqui, ao invés de eu estar recebendo props, eu fiz um defrag aqui, um destruct. Né? Vou mandar para esse cara aqui não uma propriedade. Eu não estou mandando uma propriedade, eu estou mandando um objeto. Então eu vou mandar um objeto chamado usuário. Esse objeto chamado usuário, ele tem duas propriedades: o usuário e o e-mail. E na condição da possibilidade, na possibilidade do programador não colocar objeto nenhum, eu digo que o objeto padrão dele é um objeto vazio. Tá? Então, esse cara aqui de fora é um destruct. Esse cara aqui de dentro aqui, ó, é um objeto. E eu estou inicializando como default para ele, caso não mande valor nenhum, um objeto vazio. Tá? Então, vamos lá. Vamos reproduzir exatamente isso aqui. Eu preciso botar os parênteses. Preciso usar o destruct, mas eu não vou usar o destruct para uma propriedade, e sim para um objeto, que eu vou inicializar esse objeto como objeto vazio. E aqui, como eu estou recebendo um objeto, eu não vou receber como props, eu vou receber como objeto. Dentro do objeto usuário, ele tem uma propriedade que a gente vai mandar, que é o usuário, que poderia ser nome, poderia ser username, eu botei usuário mesmo, e uma outra propriedade chamada e-mail. Tá? Então, novamente, destruct está recebendo um objeto, que esse objeto, o valor default dele, caso não seja informado, é um objeto vazio. Ok? Então, vamos lá. E aí, agora, lá no AppMain, o que eu tenho que fazer? Aqui eu estou explicando isso de novo. Ó, o objeto que eu estou mandando, eu estou usando o código aqui que eu uso, uma chavezinha que define que é um código JavaScript, mas nesse código JavaScript eu vou mandar um objeto dentro desse código JavaScript. Então, no AppMain, eu vou abrir o componente usuário, abrir as chaves externas, fechei o componente aqui, né? E abrir a chave mais interna. Isso aqui significa que isso aqui é um objeto. Esse objeto tem o usuário, aqui eu podia ter posto o username, e tem uma outra propriedade que é o e-mail. Então, o valor desse objeto, dessa propriedade é root, e o valor da propriedade e-mail é root@root.com. É isso que a gente vai fazer dentro de AppMain aqui. Então, vamos lá em AppMain. Deixa eu salvar não, comentar esse cara todinho aqui. Vou comentar esse aqui, vou comentar esse aqui, e vou comentar o C14, o usuário, aonde que vou fazer esse esquema aqui, ó.
Eu não posso colocar direto a propriedade. Eu tenho que abrir o código JavaScript que eu vou mandar, e dentro desse código JavaScript, ó, o usuário vai receber, dentro do código JavaScript, ele vai receber um objeto. Esse objeto, ele tem uma propriedade chamada usuário, que a gente colocou como root, o valor. E a outra propriedade é o e-mail, que a gente colocou root@root.com. E aqui, eu tinha esquecido de fechar, estou fechando o cara e ele está importando o sujeito aqui. Até aqui, beleza, tá? Deixa eu abrir o cara para cá. Se eu não fiz nenhuma besteira, se tudo der certo, que às vezes não dá, ele vai renderizar, beleza, mostrou pra gente, usuário logado, né? Deixa eu fechar o membro da família aqui, para não ficar com muita tela aberta. A gente não está usando o componente C ainda, a gente só está usando o usuário daqui, beleza. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o seguinte, a gente quer mostrar somente essa mensagem aqui quando a gente estiver recebendo o nome do usuário, um valor para o usuário e um valor para e-mail. Se o usuário não tiver valor ou a propriedade de e-mail não tiver valor, não mostro nada. Se eu não estiver mandando valor nenhum aqui, não mostro nada. Só vou mostrar quando o usuário tiver, a propriedade do usuário tiver o valor e a propriedade e-mail tiver um valor. Esse é o nosso critério. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquele componente que a gente acabou de criar, que é o componente C. De que forma? Assim, ó. Tá? Então, dentro de usuário.js, dentro do C14.js, a gente vai importar esse componente C13C, o if, que nós criamos agora. E vamos utilizar ele aqui. Tá? Como é que vai ser essa utilização? Então, aqui dentro, eu vou importar, então import C13, tá? Porque eu vou utilizar ele aqui dentro. E aqui, eu vou utilizar esse cara, que é o C13, tá? Vou jogar isso tudo aqui para dentro. Jogar para lá. Beleza. Então, eu estou com se aqui, ó. Mas se o quê? Se o quê? Se isso daqui for verdadeiro e ó, se eu tiver alguma coisa no objeto, se o teste, né? Faltou o teste aqui, desculpa. Se o teste que eu estiver passando for verdadeiro, deixa aqui. Se o teste for verdadeiro, o objeto que eu estou passando que é verdadeiro. Se o usuário.nome existir um valor e se o usuário.email existir um valor, essa condição aqui vai retornar verdadeiro. Então, usuário, se ele tiver valor, porque a condição é essa, né? Usuário, que é o objeto, ponto, e-mail, que é a propriedade. Se tiver valor, ele renderiza o componente. Então, se eu tiver enviado um objeto, quer dizer, ou seja, ele não está nulo, e nesse objeto eu tiver mandado um valor para a propriedade usuário, não estiver mandado nulo, e nesse objeto usuário eu tiver mandado um valor para a propriedade e-mail, ele renderiza. Caso contrário, ele faz o quê? Retorna falso. Falso, ele não renderiza o objeto. E aí, vamos lá. Vamos testar essa nossa criança aqui. Ó. Então, ó, vou copiar aqui algumas vezes para baixo. Então, usuário. Primeiro usuário. Eu vou colocar um usuário em branco.
e vou botar o usuário aqui, ó, Vasco. Então, isso aqui não é para mostrar mesmo. Então, isso aqui não mostra. Deixa eu dar um comentário aqui, ó. Ele não vai mostrar o Vasco. Por quê? Porque o nome do usuário está em branco, está nulo. Então, eu posso mostrar assim, eu posso tirar realmente, né? Deixa eu salvar aqui tudo. A gente mexeu lá naquele outro. Na hora que ele renderizar, ele não mostra o Vasco. Vai ficar a mesma coisa. Tá? Se eu colocar um valor aqui, ó, Vasco, salvar, agora ele vai mostrar o Vasco. Então, vasco.com. Se eu tirar o e-mail, não mostra mais. Tá? Então, tanto faz a gente mostrar o valor, a propriedade, a inicializar com nulo, ou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que nulo. Tá? Ele não vai mostrar. No e-mail está nulo. Tá? Novamente, eu posso estar com e-mail e não ter informado o usuário. Ele não vai mostrar. Tá? Não mostra. Se eu não mostrar ninguém, se eu não colocar objeto nenhum aqui, deixa eu comentar, né? Comentei. Não mostra também. Ele só vai mostrar de fato quando ele tiver com as duas informações cadastradas. Então, o usuário Flamengo é o root, Flamengo é o root. Não precisa nem colocar. DBA e a senha DBA. Então ele vai mostrar o root, vai mostrar o FLA e vai mostrar o DBA. São os três usuários logados com a informação completa nesse momento. Então, mostrou o root, mostrou o FLA e mostrou o DBA. Tá? E nós não usamos aqui dentro do nosso componente nada de JavaScript. Absolutamente nada. Um detalhe aqui só, eu vou deixar, porque na hora eu não pensei, eu vi isso depois. Tá? Aqui tem alguns exemplos, mas na hora eu não pensei e eu vi depois. Isso aqui, ó, na verdade, não precisa esse teste, né? Por que não precisa? Porque se o usuário for nulo, ele não tem valor na propriedade usuário e não tem valor na propriedade e-mail. Então não preciso testar isso aqui. Isso aqui é um teste redundante. Se ele estiver nulo, ele já não tem esses dois valores mesmo. Se ele estiver aqui nulo, aqui eu ainda botei alguma coisa aqui, ó. Posso nem colocar nada. Ó. Vai dar no mesmo. Ó. Deixa eu salvar aqui. Mas eu vou deixar lá, porque na transparência está. Mas só queria chamar a atenção. Continua só os três. Esse sujeito aqui, ó, ele não aparece. Ele não apareceu. Exatamente por conta disso aqui, ó. Eu vou deixar aqui, mas só lembrando, eu vi isso aqui depois. Na hora eu fui pensando passo a passo, e, quer dizer, se ele está nulo, obviamente isso aqui vai estar nulo, e isso aqui também é nulo. Então, nulo não rola. Tá? Então, não preciso testar o usuário, mas eu vou deixar porque aqui eu deixei. Aqui eu deixei o nulo, mas só para lembrar vocês aí que não precisa. Só para ficar igual. Pessoal, conseguiram entender? Deu para ter uma ideia aí de como é que faz? Deixa eu abrir aqui o Meet.
Vocês estão muito quietos durante a aula. Deu pra entender sempre. Todo mundo entendeu também? Posso passar um teste agora, valendo 10, que todo mundo vai fazer? Para entregar daqui a meia hora? Fechou. Tá, então, a gente já viu mais alguns conceitos aí, mais uns 2 ou 3 conceitos hoje. E é isso, né? Todo mundo faz assim? Não. Tem gente que gosta de usar o C, eu só estou dando as opções, né? Estou dando as opções que a gente tem como fazer aí coisas de forma diferentes. Novamente, né? A gente não vai ficar discutindo aqui a arquitetura, de como é que a gente constrói o nosso código, enfim. O nome dos componentes aqui estão muito feios ainda, eu poderia ter posto o if mesmo, aqui, ó, que aí facilitaria um pouco a vida. Eu prefiro fazer assim do que usar o teste lá dentro daqui da componentização. Tem gente que não gosta, tem gente que... Mas o problema, que até agora, e a gente ainda vai continuar assim algumas vezes, os nossos componentes são muito pequenininhos, né? Para quem já fez alguma coisa em HTML, CSS, JavaScript, né, os componentes nossos são muito pequenos. Se alguém já fez alguma coisa, certamente fez componentes muito maiores que nós estamos fazendo aqui. Mas é porque a gente está se ambientando ainda. Os nossos componentes, à medida do passar do tempo, eles vão crescendo também, naturalmente. Mesmo que não cresçam tanto, mas a gente já precisa ter uma organização para que a gente possa ter um aproveitamento melhor no código. Depois, um grande problema na área de desenvolvimento do sistema é justamente na definição da arquitetura que você utiliza. Esse é o ponto-chave. Já vi aí, na minha experiência de mercado, bons sistemas que chegaram num ponto que não tinham mais como evoluir, não tinham como crescer. Aí faz o quê? Parou no tempo. O trabalho que daria para reescrever o projeto todo de novo, o código todo novamente, usando uma outra arquitetura, não valeria a pena. E aí ele descontinua. O produto descontinuou. Via de regra, foi alguma definição de arquitetura que você teve lá no início do seu projeto. Via de regra, é isso que acontece. É claro que não é só isso, né? Mas quando você tem um software, um programa, um sistema, que existe uma demanda de mercado, e aquele sistema não consegue mais evoluir, é porque houve uma decisão errada na arquitetura. Aí você vai construir um prédio, eu quero prédio com 10 andares, aí você resolve fazer 5 para depois fazer mais 5. Aí quando você vai fazer os outros 5, você descobre que a sua fundação não foi feita de forma adequada. Não tem o que fazer. É jogar tudo no chão e fazer tudo de novo. Esse jogar tudo no chão e fazer tudo de novo, às vezes é tão caro e tão dispendioso que não vale a pena. Aí ele descontinua. É melhor partir para outro. Entendeu? Então, não vou ficar debatendo arquitetura com vocês, não vou ficar debatendo testes de software com vocês. Isso vocês têm disciplinas aí adequadas para isso. Nosso objetivo aqui não é esse. Mas essas coisas que me deixam inquietos no código, eu vou ficar falando. Eu prefiro fazer assim, porque isso aqui alivia um pouco mais o componente, né? Eu não gosto de ficar muito misturando lógica do componente, né? Essa versão par e ímpar aqui, ó, isso aqui eu não faço nunca. Eu fiz porque eu conheço gente que faz assim. E tá certo, não tá errado, não. Tá perfeito. Em termos de lógica, tá perfeito, ele funciona, tá 100%. Minimamente eu faço assim. Minimamente eu faço assim. Assim, jamais. Olha o tamanho do código aqui. É um código muito simples, né? Mas olha o tamanho dele.
para implementar a mesma lógica, olha o que a gente fez. Usando exatamente a mesma lógica. Entendeu? Já começa melhorando. Você já começa tendo uma... Visualmente, ele é muito melhor para se lidar. Ok, gente? Bom, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Né? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Se não tiver, aí a gente encerra a aula aqui mesmo. Beleza? Então, vou finalizar aqui a gravação. Isso. E